Novamente estamos aqui, Dr. Vieira de Mello, numa luz na escuridão. Vamos hoje falar de um assunto muito importante, reforma tributária. E nada melhor para falar sobre isso do que o meu irmão Aguinaldo. Então, Aguinaldo, se apresente, por favor. Fale, meu irmãozinho. Boa tarde, doutor Vieira de Mello. É uma honra estar aqui na sua presença. Já estivemos conversando sobre a sua vida política, profissional, e assim, é muito bom estar falando com pessoas que entendem do assunto. Então, eu sou Aguinaldo Corrêa, sou graduado em Ciências Contábeis e Letras Português e Literatura Brasileira, especializado também em Educação Infantil, especializado em várias partes da reforma trabalhista, reforma tributária e reforma do E-Social. Então, eu vim aqui para trazer um pouco da luz à escuridão para esclarecer alguns assuntos da reforma tributária que está para ser implantada agora em 2026. O que você acha dessa reforma que foi aprovada agora para ser implantada a partir de 2026? Me parece uma reforma um pouco conservadora, né? E o que nós tínhamos antes, o que foi, o que temos atual e o que vamos ter no futuro em 2026? Explica para todos nós sobre isso. A visão que nós temos, né, da reforma tributária é realmente de uma reforma conservadora. Por quê? Temos essa visão política, né, de tratar desse tipo de assunto, que estamos mexendo com os cofres públicos, né, as arrecadações dos municípios, dos estados e do governo federal. Então, é uma reforma que está sendo aguardada há mais de 10 anos, mas que tem que ser feita com muita cautela, porque nós precisamos de transição para chegar a um modelo que seja ideal. Que o ideal é não pagar imposto. Acho que o senhor concorda comigo, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos um modelo tributário muito engessado, com altos índices de arrecadação que beneficiam o governo, porém, castiga o bolso do contribuinte, pessoa jurídica e pessoa física, porque as alíquotas de impostos são muito altas, os processos não são simplificados, nós temos hoje 4 a 6 impostos de arrecadação, e o objetivo da reforma tributária é simplificar, facilitar e baratear a arrecadação e os processos. Este caminho está sendo traçado agora com essa Lei Complementar 214 de 2025, a Lei da Reforma Tributária que foi aprovada agora em 2025. Porque é um caminho, eu entendo que ela não é a ideal, por isso que ela é conservadora, porque nós vamos ver como que as coisas irão funcionar, como é que o brasileiro vai se adaptar com esse modelo novo de tributação, como é que os municípios vão lidar com esse tipo de arrecadação, os estados e o governo federal. Sempre no topo da cadeia alimentar está o governo federal, que sempre arrecada bastante, mas nunca acha que é suficiente. Mas os municípios, né, que estão lá embaixo da cadeia alimentar, que sustentam a história política e tributária do país, onde tudo começa, esses têm muitas dificuldades de arrecadação. Os impostos municipais, né, urbanos e municipais, eles são muito sonegados, não são recolhidos em sua totalidade. Isso é difícil para manter uma cidade com sua saúde financeira em dia. É bem interessante. Meus ouvintes, eu gostaria de esclarecer a palavra conservador. É só lembrar que existe a raposa, existe a galinha, né? Então a gente imagina a raposa controlando a porta do galinheiro. As raposas são os conservadores, entendeu? Então, quando a gente fala uma política conservadora, é uma política para proteger a raposa. E as galinhas vão ser simplesmente viradas, no máximo, galeto, entendeu? Então, é isso, meus irmãos. Nós somos essa grande maioria que alimentamos a raposa. O Brasil é um país governado por raposas, eu costumo dizer felpudas. E nós falamos sempre que pagamos muitos impostos. Eu quero te dizer, Aguinaldo, eu conheço o mundo. Eu sou cidadão nascido aqui no Brasil, mas por força do regime militar fui obrigado a sair do Brasil e conheci outros, e aprendi outros países e aprendi outros idiomas. Então, o primeiro país de nacionalidade é a Austrália, onde meus filhos vivem. Aliás, eu tenho filhos espalhados pelo mundo, que eu não tenho muito. Mas depois fiquei viúvo, casei com uma americana, e depois de viúvo da americana, eu terminei entrando na medicina. E hoje eu tenho uma nova vida. Eu trabalho para os Médicos Sem Fronteira e estou no Brasil.
com muito orgulho, trabalhando pelo meu país. Vejo tudo isso. Quando se fala muito desse negócio, a gente paga muito imposto. Meu Deus, quem paga imposto? A questão é o seguinte, eu acho que as galinhas não têm que pagar imposto, realmente, entendeu? Quem teria que pagar imposto é as raposas. Entende? E aqui, as raposas, os bilionários, o pessoal que especula, esses não pagam imposto. Tem maneira de você escamotear e sonegar e tudo mais. E vai cair em cima do povo, entendeu? Eles tributam a alimentação, tributam tudo, né? Então, eu penso que o que tu acha dizem, um ditado popular, que nada se cria, tudo se copia, e por que a gente não copiar outros países que deram certo, ou adaptar para a nossa realidade, e não fazer uma coisa dessa da época, meu Deus, da época das capitanias hereditárias, entendeu? Então, é isso. Eu penso que nós estamos uma sociedade muito injusta, tacanha, cruel, e esses governantes refletem tudo isso aí. E essa é a razão por que o Brasil deu no que deu. Mas me fale, Mariano, você é um homem que tem muita experiência sobre esse assunto. Como é que você viria no Brasil essa situação do imposto? Eu não analiso muito o viés político, porque assim, não sou muito especialista, até pela minha idade de não ter passado pelos regimes mais autoritários que no Brasil foram implantados, né? Então, nós passamos por um processo de transição e eu passei como criança, adolescente, por esses processos, mas não peguei o rojão forte que o doutor já esteve presente com ele, e também não tive essa vivência de outros países, que é uma coisa assim fantástica do ponto de vista em termos capitalista ou tributarista, ou o que seja. Eu acredito que, como o senhor tem a experiência, a gente poder copiar um modelo bem sucedido de arrecadação e tributação de outros países poderia ser um viés, uma saída, inclusive política e reeducacional da nossa sociedade. Acredito que seja muito positivo fazer isso. Como fazer e como chegar lá, aí já passamos por um outro patamar de instâncias jurídicas, políticas, essas coisas que, assim, para a gente chegar a este ideal, precisaríamos de mais Vieiras de Mello lá no nosso poder para poder defender essa bandeira, não é? O que eu vejo que seria, sim, uma solução. Hoje nós temos o quê? Uma realidade tributária que é difícil de lidar, né? Temos, sim, os casos de sonegação. Não é só a grande raposa, não. As galinhas também já aprenderam o caminho das pedras, tá? Tem umas galinhas gordas aí. Tem os devedores quanto mais, né, que estão sendo agora analisados pelo Congresso aí, são os devedores, aquelas pessoas. Eu já conheci bem de perto empresas que são assim, que devem constantemente. Não, deixa isso aí que daqui a pouco o governo vem com uma anistia fiscal e aí eu vou e pago com 70% de juros, que não sei o quê. Ou então, deixa essa empresa que já está podre, eu vou abrir outra. Isso. Vou formar outra dívida, porque essa lá de trás vai... Em escritório de contabilidade, a gente escuta muito isso. O cliente vem e diz assim, olha, o senhor está devendo aqui, olha, 200 mil reais de impostos, né? Isso aqui para a sua carga tributária é muito, muito alto. Mas o que o governo me propõe aí? Ele está me dando algum desconto, alguma anistia para negociar isso? Tem sim, nós temos aqui uma anistia de 20% de transição. Mas isso é muito pouco, vou esperar chegar um benefício melhor. Melhor eu abrir outra empresa, enquadro no Simples, que é no regime de tributação simplificada, e aí a gente vai. Essa é a galinha que fui aprendendo com as raposas. O que tu fala é bem interessante. Eu lembro, antes de sair do Brasil, que meus comandantes, quando eu estava na vida militar, e depois na aviação, eu vi muita gente da elite, que eu vivia no meio da elite. Eles contratavam excelentes contadores e escritórios de contabilidade para fazer seus impostos de renda. E aí, quando descobria uma maneira lá de sonegar o máximo, o negócio era sonegar, porque dizia que o governo estava roubando. Então, tirar o máximo. Aí eu doía no meu coração, porque eu pensava, aquilo que eles estavam sonegando, o trabalhador, o pessoal que realmente constrói tudo no Brasil, eles levam 10 anos, talvez, para ganhar aquilo. E eles estão pagando, que estão sustentando, as galinhas que estão alimentando tudo isso. Então, a sonegação é a realidade.
no Brasil e se acostumou. Bom contador é aquele que sabe dos meandros, como trapacear e como sonegar para o seu cliente. Aí ele tem propaganda e todo mundo tem muito cliente. É isso. Então, você talvez tenha conhecimento do que eu estou falando, mais ou menos, Sim, claro. porque a grande jogada no Brasil é não pagar imposto. Eu, por exemplo, vivi em outros países que a gente tinha prazer em pagar imposto. Tu está entendendo? Por exemplo, na Austrália, lá na Austrália, quando uma criança nasce, ela já tem um salário. Quando entra no jardim de infância do governo, tudo do governo, aumenta o salário. Quando entra na escola média, aumenta o salário. No high school, na escola, antes de ir para a universidade, que seria a média escola aqui, escola média, ele já ganha meio salário mínimo. Já dá para ele viver por conta própria, porque lá o salário mínimo, a pessoa sustenta a família toda com o salário mínimo. Aqui. Você não consegue comer sozinho. Mas, e aí, quando ele vai para a universidade, ele não tem vestibular, ele não tem nada, ele vai morar na universidade por conta do governo, e o governo ainda paga um salário mínimo para você estudar na universidade. Meu Deus, da onde vem esse dinheiro? Como faz isso? Entendeu? E aí, quando eles terminam na universidade, eles podem continuar morando, mas ele vai ganhar sempre um salário mínimo ou vai querer ganhar uns 10 salários mínimos saindo da universidade? Ele vai sair da universidade e vai ganhar a vida dele, e ele vai fazer questão de pagar, porque os novos que estão vindo atrás estão necessitando. É uma mentalidade social, isso não se trata de socialismo, eu falo sempre humanismo. É de você viver num palácio, numa mansão e sair na rua no teu carrão e não ver alguém que está abaixo dos animais caído no chão, mendigo, e aí você fica falando contra ele. Ou olhar uma paisagem bonita que podia ser as nossas montanhas toda florestada com árvore frutífera, nós vemos uma coisa terrível que é as chamadas favelas, os guetos, das pessoas que vivem, eu não sei como é que eles vivem lá, sem água, às vezes, muitas vezes sem esgoto, numa situação terrível. E o que o governo chega lá é com a polícia para matá-los e tudo mais. E quanto mais matar, a gente ganha a eleição e faz propaganda disso. É um país de injustiça, meu irmão. Em relação à parte social, no imposto de renda e tudo. O que você acha? A gente volta com o que você acha, tá? Pode ir, quando puder voltar, fala. Volta no Aguinaldo, tá? Acho que a gente pode voltar um pouquinho no campo da reforma, para ele falar... Está muita gente curiosa com a reforma. Você responde o que você... o que é a reforma? Você responde o que acha. A parte técnica, né? Então, você responde o que acha e entra já na parte técnica. Mas, voltando... Não, calma aí. Vai voltar nele. Ah, doutor Melo, mas eu já só vou fazer a pergunta da reforma. Não, Fale. o senhor parou no que você vai voltar no acha. Melo? Não, porque só para me dizer, para me perguntar volta no para ele. Melo, ele faz de novo a pergunta, tá? Isso. 1, 2, 3 e... Segundo bloco, gravando. Aguinaldo, você é um mestre na contabilidade. Por favor, nos responda e fale sobre essa reforma nova que foi feita e que nós vamos ver no próximo ano. Sim. A lei complementar que foi publicada, a Lei 214, Lei Complementar 214 de 2025, foi publicada e regulamentada agora, ela vai tratar da substituição dos nossos impostos de forma gradativa. Nós vamos passar por um período que começa em 2026 e vai até 2033. Então, é uma fase de transição. Nós vamos ter agora somente 2 impostos que vão substituir todos os outros demais. Um imposto que é federal, que vai substituir PIS, COFINS, contribuição social e PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. É o CBS. Então, esses 4 impostos vão ser substituídos pela CBS. E do outro lado, os impostos que não são da esfera federal, que são os estados e municípios, que é o ISS, o ICMS e IPI. Né? Então, é um processo de transição que a gente vai começar em 2026 com a alíquota de 1%, porque os demais impostos não deixarão de ser arrecadados. Né? Nós vamos acrescentar 1% na arrecadação para introduzir a fórmula de cálculo nos sistemas, a fórmula de demonstração e experimentar como é que isso vai funcionar dentro dos sistemas de arrecadação do governo e das plataformas dos sistemas operacionais da contabilidade e do fiscal. Né? Então, 1% por quê? 0,9% para os impostos federais e 0,1% para os impostos municipais e estaduais.
Essa transição é necessária por quê? Primeiro que a lei não permite que você faça uma ruptura sem planejamento e sem implantação. Então, essa implantação começa em 2026 com modernização de diversos processos. Então, essa transição vai experimentar para as pessoas saberem como era que funcionava antes e como irá funcionar daqui para frente. As empresas que são do regime de arrecadação do Simples Nacional não vão entrar neste momento. Elas só vão entrar em 2027. Por quê? Porque a arrecadação do regime do Simples Nacional ela já aglomera todos os impostos federais, estaduais e municipais. É uma alíquota que vai de 4% a 14% dentro de uma faixa de faturamento. Ali ele vai dizer qual é a sua alíquota específica, porque vai respeitar o seu faturamento dos últimos 12 meses. Dentro daquilo ali, a sua alíquota é determinada, como se fosse uma faixa específica, e aqueles valores arrecadados naquela guia vai ser a parte contributiva para diversos impostos. ISS, INSS, ICMS, contribuição social, imposto de renda. Isso tudo já é congregado na lista do Simples, por isso que ele vai entrar nisso em outro patamar, em 2027, nessa transição. As empresas de lucro real e lucro presumido, que são regimes de tributação contábil, elas vão entrar nessa transição agora para que se adaptem às movimentações, às declarações que precisarão ser feitas. Né? E o patamar que a gente vai chegar é que, já em 2027, a gente já tem a extinção do PIS e do COFINS, né? Que são contribuições grandes, né, para o governo federal. E a recuperação tributária vai ser feita de uma forma que o governo está estudando, de forma que como que vai funcionar o sistema. Porque se você tira numa reforma a arrecadação, você tem que compensar em outra. Claro. Isso é legislação. E com isso, até 2033, nós vamos completar essa transição para que a gente possa experimentar, assim, um novo modelo tributário. Aí o senhor me pergunta, você acha que está bom, Aguinaldo? Como o senhor disse no início, eu acho que não está bom. O bom é não pagar imposto. Né? O bom é a gente ter, né, um tratamento social devido, sem discriminação, de pessoas ricas ou pessoas pobres, que possa incluir e proteger aquilo que a população precisa, como prevê a Constituição. Este é o ideal, mas para a gente caminhar o ideal, nós precisamos de quebrar esse arcabouço fiscal que nós temos aí. São décadas e décadas que a gente vem se arrastando com essa arrecadação e o contribuinte aprende mesmo a sonegar. Por quê? Ele tem que viver, tem que sobreviver. E aí ele sonega. O governo diz que quando a gente sonega e não arrecada, ele deixa de prestar os serviços sociais necessários e fundamentais. Então, também é um processo não só de educação fiscal, mas também de educação social, de evolução de pensamento das pessoas. Como o senhor disse que lá na Austrália as pessoas têm orgulho de pagar o imposto, porque eles veem que o imposto é bem investido na sociedade, de uma forma social e não socialista. Não é? Então, é também a parte educativa, que vai fazer com que o povo entenda os processos, entendam que nós vamos reduzir a carga tributária assim, que os mais ricos poderão ser penalizados porque eles vão pagar mais impostos. Nós temos outras leis aí que estão complementando a reforma tributária, que vai tributar os lucros daqueles grandes ganhadores de dinheiro, tá? Que são as raposas, como nós falamos no início do nosso podcast. Então, esse processo de educação e de transição não é o que é fundamental para a gente, mas é o que é necessário, essa transição. A gente precisava começar. Nós estamos há mais de 10 anos discutindo essa reforma tributária, e isso não saía da pauta do Congresso. Então, nós tivemos um período de muita turbulência política no Brasil, desde as 2 últimas eleições, e que eu acho que serviram para chacoalhar e botar as pessoas para pensar e colocar em prática, porque está percebendo que o povo está cobrando, está precisando. O empresário está precisando desse tipo de modificação. Porque senão daqui a pouco fica difícil de trabalhar no Brasil, de investir no Brasil, de tanto que se cobra de imposto, de tanta burocracia que se tem. Muito boa a tua explicação. Eu só queria complementar dizendo o seguinte: se nós adotássemos, por exemplo, um regime tributário ou umas condições que existem na Suécia ou na Dinamarca ou Noruega, qualquer país nórdico, eram muito pobres nos anos 70, Finlândia, Islândia, meu Deus, era um dos países mais pobres do mundo. Hoje são verdadeiros paraísos. Então, se a gente adotasse essa situação social humanista que tem nesses países, desde a ecologia tudo,
iam dizer que a gente é comunista, entendeu? Porque aqui é a crueldade da crueldade do capitalismo mais extremo. Aí as pessoas, qualquer ideia diferente as comunas eram um modelo de gestão muito eficiente na ocasião. Daí surgiu a palavra comunismo. Comum a todos, entendeu? Então, é uma coisa, é preciso com que eu acho ainda, voltando a uma coisa que a gente não deveria falar, nós precisamos de um líder, um salvador da pátria, uma pessoa preparada. Você vai operar com uma operação de cirurgia que corre risco de vida, você vai querer se operar com um médico especializado. E não uma pessoa que nunca pegou no bisturi. Como é que a gente vai entregar a nação para alguém administrar o nosso país, seja a prefeitura, seja qualquer governo, que nunca não sabe nada? Não, é aquele médico que nunca pegou nem no bisturi. Então, uma nação com tantos problemas, uma tragédia social, porque aqui a gente está competindo com Bangladesh, com muitos países em questões sociais, é uma coisa terrível, com a mentalidade tacanha. Então, é necessário realmente que tenha uma referência, um Dom Pedro II, um homem que a gente possa admirar e não admirar a ignorância. Aqui se faz apologia à ignorância. Que o cara foi pobre, foi miserável, foi tudo. Então, eu fui. A cachorrinha me puxava, eu passei fome. Até os 17 anos eu andava só de pé no chão. Então, aos 14 anos eu era analfabeto. E, no entanto, eu tenho um total de mais de 10 universidades, tenho um monte de mestrado, falo outros idiomas e tudo. Quer dizer que é isso? Então, vai me dizer que eu vou aceitar porque o cara passou fome, que é uma história mentirosa, que eu sei a história toda, eu conheço essa raposa toda. Então, mesmo que o atual presidente, ninguém sabe disso, era filho de Ereudice Ferreira de Melo, com 2 L. Quem era Ereudice Ferreira de Melo? Era filho de Amália e de Joaquim Pereira de Melo. Joaquim Pereira de Melo era irmão de Arnóbio Pereira de Melo. Quem era Arnóbio? Arnóbio era pai de Arnon. Arnon é pai de Colo. Então, toda a família se conecta. Então, o meu bisavô chamava Francisco Flaviano Pereira de Melo, que era irmão de Joaquim Pereira de Melo, que é o pai de Ereudice. E Ereudice é o pai desse homem que é o atual presidente. Melo da Silva, o nome dele, não Aristide Inácio da Silva, e botou nos filhos todos só da Silva, tirou o nome tão machista que tirou o nome da mãe, Melo, com 2 L. Então, meus irmãos, vocês precisam conhecer a história. Eu conheço, porque é minha família, eu sei tudo. Vamos cortar a aula já. Terceiro bloco. Esse agora é o terceiro? Acho que a gente pode falar o seguinte. Agora é finalizar? Não, é penúltimo. Ainda tem as alegações finais. Caramba, né? Não, você fala bem. Mas eu falo muito. Aguinaldo, Eu acho... é importante para tirar a dúvida de muita gente. Eu acho que o senhor podia agora bater numa questão da reforma como instrumento de justiça social. Melhorou para o mais pobre, piorou? Como é que está o imposto de renda? Como é que está a questão do lucro sobre... Como é que isso chega no arroz e feijão? Imposto sobre lucros e dividendos? Não, eu queria falar o seguinte, mostrar, né, que o que ele falou sobre a reforma é uma coisa que aparentemente é uma saída, melhora ao longo do tempo, é uma transição. Ocorre que hoje eu vejo as pessoas não podem esperar, tem que mudar ontem, mudar rápido. Não podemos esperar. Se eu sou um burguês que paga o imposto e tudo mais, eu posso esperar 10 anos tudo para trocar. Agora, esse que doutor Vieira de Mello, a gente tem o campo da realidade e o campo da utopia, né? Não, mas eu prefiro questionar essa coisa da utopia. Vou tocar nesses tópicos também, que a reforma tributária também tem um olhar sobre essas coisas, sobre os impostos. Quem tem que mudar é a cesta ontem. básica que vão ser isentados, todos eles vão ficar fora dessa arrecadação. A reforma foi muito sobre a questão dos serviços, foi sobre a questão da produção, mas ela, por exemplo, ela mexeu muito pouco no campo patrimonial, né? Quando você fala em bens... não é taxado os bens, nada. O que o senhor falou, na Inglaterra, você paga 40% de imposto de herança. Sim.
No Brasil você paga de 4 a 8. Não, na Europa, em média, 65, 55, por aí, 40 e pouco é o mínimo. A média hoje é em torno de 40. Tem países com um pouco mais, outros um pouco menos. O caso da Inglaterra é emblemático, que são 40 ou 45% de imposto. Então você herda um castelo que vale 50 milhões de libras. Sim. Mas você tem que pagar, mesmo que seja parcelado lá em trocentos, você paga porque é socialmente, entre aspas, injusto. Sim. Você herdar um castelo de 50 milhões de libras, enquanto o outro herda uma casa com 10 metros quadrados. A não ser, na Inglaterra tem um negócio, se você tem um título de nobreza, nobre, aí é outra coisa. Não, senta ali e debate. Não estou debatendo. Então, mas eu estou só ajudando na... Isso é um plebeu, você vai ter que pagar realmente. A implementação da lei e a sua funcionalidade na prática ao longo desses anos vai chegar aí onde você está falando. Na parte dos impostos, a justiça social dos impostos territoriais, na parte dos bens, né? Isso. Porque hoje a reforma tributária como está, ela não beneficia muito os prestadores de serviço. Então vamos entrar nisso. Aí o Sofado faz a pergunta mais ou menos assim. Reforma como instrumento de justiça social. Me fala um pouquinho, essa reforma vai ajudar a amenizar essa tragédia brasileira de concentração de renda na mão de tão poucos? Aí ele vai avançando. Vamos lá, Lulu? Terceiro bloco, gravando. Meu irmão Aguinaldo, com relação a essa reforma que vai ser implantada a partir do próximo ano, que é uma coisa que você mostrou no bloco anterior, que é uma coisa, tem pontos muito positivos, né? Uma transição, que a gente caminha para uma coisa melhor. A questão é que eu vejo uma coisa meio emergencial, que talvez não vá ser implantada, a gente tem que ser realista. Como é que você vê tudo isso, essa transição? Há uma luz no final do túnel, afinal? A reforma tributária ela tem uma luz no final do túnel, assim, algumas coisas foram seguindo no arcabouço fiscal, né? Como, por exemplo, o benefício para a sociedade que vai impactar na vida social do cidadão. Por exemplo, a arrecadação do imposto de renda. A tabela do imposto de renda está sendo modificada, reajustada, e na prática, agora já em janeiro de 2026, ou seja, o imposto de ajuste que você vai fazer no final de 2026 para 2027, ela vai impactar no bolso do trabalhador. Quem ganha até R$5 mil, que na prática é 7.250, já vai ficar isento do imposto de renda. É uma boa parte. A outra boa parte são que os produtos da cesta básica terão alíquota zerada de imposto. Então, o arroz vai ficar mais barato, o feijão vai ficar mais barato, o trigo, tudo que vai chegar na mesa do trabalhador vai ficar mais barato, porque a circulação dessas mercadorias vai deixar de ter o imposto. Nós teremos impostos em outras coisas, mas os produtos da cesta básica vai ter a alíquota zerada. Então, hoje, quem paga 1 quilo de arroz, um pacote de leite, ele paga pelo produto em si uma mixaria, mas o que tem de imposto pela circulação dele e distribuição dele no Brasil inteiro é o que torna ele caro. Esses impostos vão ser zerados nas alíquotas da reforma tributária. Isso já é o segundo benefício, a redução do imposto de renda para a pessoa física e o zeramento dos impostos da cesta básica. E o terceiro benefício é a taxação dos mais ricos, né? Que assim, na contrapartida, que nós temos o povo pobre, que recebe pouco e vai ficar isento de imposto de renda na faixa de até R$7 mil, mais ou menos, que tem as alíquotas reduzidas, então de 5 a gente chega até 7 mil, deduz INSS, deduz essas coisas, então na prática quem ganha até 7 mil vai ficar isento do imposto de renda. Mas os mais ricos, aqueles que recebem acima de R$50 mil mensais, vão pagar mais impostos. Então, como eu falei no bloco anterior, é o ideal? Não, mas já é um caminho, um início, né? Se a gente não começa, a gente não chega a lugar algum. E essa educação tributária que a gente precisava ter, demorou todos esses anos para chegar. Então, temos esses benefícios. E também pegando, né, carona nessa reforma tributária, os bens também passarão a ser analisados e, ao longo da implantação da lei, também vão ter redução de alíquotas de impostos de IPTU, territorial e urbano. Né? Porque uma coisa leva a outra e a outra leva num lugar comum. Né? É preciso assim, a lei é implementada e agora você vê, funcionou aqui, temos que ajustar e colocar lá. Né? É igual quando você faz um carro, né? Tem várias peças, essa aqui não funciona bem.
Então, temos que trocar e aperfeiçoar. A lei vai caminhar nessa transição também para isso. Outro ponto de vista é uma questão educacional, né? O povo brasileiro precisa saber ser educado, sabendo preservar aquilo que ele tem de melhor e também sabendo respeitar os limites que a sociedade e a vida social agressiva lhe impõe. Hoje nós temos pessoas que moram nas comunidades, são pequenos produtores, né? Que por conta de que um benefício que recebe de alguém que é político, não sei o quê, ele aprende também a sonegar. Ele também aprende a fazer isso. E ele, sabendo que as coisas estão ficando mais justas dentro do ponto de vista legal na arrecadação, diminui a carga tributária do patrão, facilita a vida do empregado. Aí ele, com essa educação também, transforma uma realidade bem mais de baixo daquelas comunidades que não têm muitas informações, não têm muitos fins lucrativos. Aí, como o senhor falou, né, dizer que as pessoas não têm perspectiva, que não têm futuro, perspectivas existem, muitas. A forma é como você aproveita aquela perspectiva. O senhor também veio lá do interior, né, a cachorrinha lhe puxava. Eu também, a minha mãe era analfabeta. Ela só assinava um nome muito mal. E ela foi alfabetizada por mim. Por quê? Porque ela me estimulou a estudar e a me formar na educação. Me formei na educação, alfabetizei minha mãe, hoje ela vê TV, ela lê jornal, não só assina documentos, vai no banco, coloca a senha dela, coisas que ela não fazia. É a educação que transforma, né? Aí, como os ditos de Darcy Ribeiro, que vêm da antiguidade, do Brizola, como já foi visto nos seus podcasts, de como o senhor enaltece esses processos educacionais, esses também passam pela reforma tributária. O pequeno empresário, o pequeno produtor, o microempreendedor, entender que simplificar a forma de arrecadação facilita os benefícios sociais que ele pode cobrar, que ele pode exigir, mas também modificando o pensamento de que a sociedade só evolui se você cresce junto com ela, desde o pequeno produtor até o mais rico. Então, é uma lição também que fica para reflexionar. Bem, bem interessante o que você falou. Eu só gostaria de fazer uma ponderação com relação aos o objetivo do governo de zerar os impostos na cesta básica. Eu costumo sempre dizer, como médico e uma pessoa que estudou muito o porquê, a origem das doenças, eu garanto para todos meus irmãos, se eu comesse essa cesta básica, eu já estaria de osso branco há muitos anos. Então, essa cesta básica, os produtos superprocessados, geneticamente adulterado e tudo, industrializado, justamente rima com a palavra finado, né? Então, é morte. Meus irmãos, por que não tirar imposto de tudo quanto é frutas e legumes natural que vem da terra, que não é processado? Alimento nenhum que seja processado veio da terra, não tem imposto. Manga, goiaba, abacate, tudo é um preço baratíssimo para todo mundo comer. Eu lembro, meu irmão, que eu vivi por 3 meses comendo só manga. Eu nunca vivi tão saudável. Nas ruas de Belém, dormia nos fundos de uma igreja e só comia manga verde, madura, tudo. E nunca fui tão saudável. Depois eu fui estudar profundamente sobre isso. E eu descobri mais, que se a gente comesse só abacate ou manga, ou essas frutas maravilhosas, mamão, melão, tudo, bananas e tudo mais, a gente não, seria quase igual a passarinho. Ia viver eternamente, voando, magrinho, sem doença nenhuma, sem nada. Agora, se a gente comer esses produtos, eu não vou dizer que o diabo fez, mas que Deus não fez, entendeu? Alguém manipulou, botou veneno e tudo. Todos esses produtos, comprem uma lente de aumento e vá olhar nas palavras ingredientes, que tem uma relação lá, são químicos mortais. E as pessoas comem, vivem com essa dieta que vai nos destruir todos nós. Então, o governo, eu acho que está educado sobre isso, para direcionar essa cesta básica, para fazer as frutas, tudo que vem da terra, vem de Deus, ser quase de graça. Isso seria uma grande saída. Ok, foi muito boa a nossa conversa, eu aprendi muito sobre o tema e da reforma tributária, dessa coisa do imposto. Eu tenho umas posições um pouco meio internacional, porque vivi em outro, mas eu sei da necessidade de a gente começar, entendeu? E existe um plano hoje de realmente, com a luz no final do túnel, né? A luz na escuridão está aqui,
para tentar esclarecer esse ponto. Obrigado, Aguinaldo, e as suas considerações finais mesmo. Eu queria dizer que, como eu já falei nos blocos anteriores, nós precisamos de muitos Vieiras de Mello no nosso poder com esse pensamento de ver as coisas de uma outra perspectiva, né? Que realmente, se os governos pensassem da forma como nós discutimos aqui, de que não deveria se tributar coisas que vêm da natureza, como o senhor mesmo já disse aqui, porque são o fundamento da nossa alimentação e da nossa saúde, né? Então, hoje nós comemos coisas processadas que a gente não imagina, que os rótulos não são transparentes, a lei está aí para tributar isso também, porém, isso ainda não é o ideal. A gente sabe que o nosso ideal é muito maior, né? Mas saber que existem pessoas como o senhor e como os nossos colegas que vêm aqui no podcast conversar, que tenha essa elucidação de que processos são necessários, mudanças são necessárias, que a gente volte ao começo, volte que comer o natural, o que era plantado no quintal sem nenhum tipo de agressão química, pode ser melhor, porque nós não vamos adoecer, não vamos dar despesa para o governo, nem preocupação. A raposa vai poder investir mesmo no bem-estar de uma sociedade de uma forma muito justa e equilibrada. Porque este é o caminho, né, de você não ter nenhum tipo de alimento processado, nenhum tipo de intervenção química na nossa alimentação, e por conta disso também não tem imposto. Você pagar imposto porque você precisa ter luz? Que bom. Mas se você não precisa pagar um imposto que vai afetar o seu alimento, que vai afetar a sua saúde no futuro. Que é um ciclo, né, que se faz. Se você estraga o início, você vai ter que pagar por ele no fim. Então, eu acho que fica aqui a mensagem de que precisamos de governantes que pensem melhor sobre as suas atitudes, que não pensem com autoritarismo, com egoísmo, de olhar para a sua própria causa, mas que olhem para a sociedade. A sociedade está aí pedindo socorro, pedindo ajuda, para que alguma coisa de fato, de verdade, seja feita por eles, né? Tudo bem que a reforma tributária não é ideal, né? Mas nós temos que agarrar essa bandeira e fazer com que os nossos políticos a transformem numa coisa ainda melhor, né? Quem vote consciente, com a sua consciência, com seu respeito à sua ideologia política, social, que seja, né? Pensar desde o pequeno produtor, desde o município até o grande país, porque é lá no início que tudo se transforma, né? É o pensamento do matuto que muda o pensamento do político que vai se formar lá na frente. Então, se a gente recebe uma boa educação, que eu volto a falar sobre isso, eu falo muito sobre isso, que a educação é o princípio de tudo. É o fundamental para tudo. Você só vai saber calcular imposto se você tiver uma formação. Então, se você tiver uma boa educação familiar e um arcabouço educacional suficiente, você vai ser um bom político, você vai gerar bons impostos, porque o povo não se limita e nem desgosta de pagar o imposto, desde que ele seja bem utilizado em prol da sociedade e da sua vida, do bem comum das pessoas. Olha, é realmente admirável a tua explicação. Eu só gostaria de complementar, agora que a gente está já na despedida. Por exemplo, eu tive em vários países trabalhando como médicos nos programas Sem Fronteira, e um dos países que eu observei muito foi a Bolívia, aqui do lado, o país mais indígena que existe na América do Sul, dos Incas, que eles vivem chamando Quechua, mas são os Incas. E lá teve uma briga muito grande, não deixou os geneticamente modificados entrar lá. Tem mais um detalhe, você vai comprar uma salsicha ou uma mortadela lá, custa em reais, base de R$82 o quilo da mortadela. Vai comprar um filé mignon, custa R$14, R$16. E a mortadela, salsicha, caríssima. Que é modificamente... Pois é, porque é uma droga para envenenar as pessoas, para adoecer e intoxicar. É claro que muita gente vai lá e compra Elite, tá caro, porque vale o caviar nosso. Então, às vezes não sabe, mas isso é o que eu sonharia para o Brasil. Ver uma Coca-Cola, garrafinha pequena, R$100, nada de proibido, tudo legal, mas bem caro, entendeu? Todas essas coisas que faz mal à saúde, botar o preço lá em cima. Isso seria uma reforma fantástica, mas já começamos. Parabéns, obrigado, meu irmãozinho. Muito obrigado pela oportunidade de estar com uma pessoa como o senhor e trocar experiências de uma pessoa que tem tanta bagagem para ensinar,
E com a gente que está começando agora, mas também vai criando a nossa história.